Olá, queridos! Graça e paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Eu quero compartilhar aqui uma palavra no coração de cada um e eu espero em Deus que essa palavra seja um divisor de águas na sua vida, especialmente se você está começando a caminhar com Jesus por agora ou ainda tem pouco tempo. Bom, para quem está iniciando há pouco tempo a caminhar com Jesus, nesse caminho da fé e da salvação, é muito comum que aconteça da gente tropeçar, da gente vacilar, da gente cometer erros e a gente se autocondenar. E aí, como nós somos novos na fé, inexperientes, sem aprofundamento na palavra, o Satanás ele vai usar uma isca que ele vai usar com todos. Não foi só comigo, mas ele vai usar isso com todos. Que é o fato de fazer a gente pensar que nós erramos, falhamos e que não tem mais jeito para nós. E aí nós desistimos do processo da caminhada. Nós retrocedemos, na verdade a gente sai da pista, né? A gente volta de novo para a lama de onde o Senhor nos tirou. Durante muito tempo, na verdade, antes de eu firmar com Jesus, várias vezes eu iniciei no caminho da salvação para servir a Jesus. E cada vez que eu vacilava, eu me sentia envergonhada. E não eram coisas graves, não, tá, queridos? Eram coisas pequenas, até porque naquela época a gente era muito legalista, né? Então hoje tem tido mais acesso à palavra e graças a Deus também nós estamos mais maduros na fé. Então o que eu fazia cada vez que eu vacilava? Eu dava tudo como perdido e eu retrocedia saindo do caminho da salvação. Já caminhando com Jesus, depois que eu consegui me firmar ali, o Espírito Santo me ajudou e eu firmei, eu já tenho uns 20 anos aí de caminhada. Mas eu observei algo na minha vida e observei isso com relação a pessoas que começaram a caminhada e pararam, pessoas que até hoje, que começaram junto comigo e não conseguiram caminhar e estão paralisadas até hoje, e eu percebo que a isca que Satanás prende elas é exatamente essa. Eu descobri algumas coisas nessa caminhada que me fizeram perceber isso e que foram libertadoras para mim, que me ajudaram, e toda vez que eu percebo e tenho oportunidade eu falo com algumas pessoas e hoje eu decidi compartilhar aqui. A primeira coisa que eu percebi, que eu descobri, que faz toda a diferença para que Satanás não consiga mais nos impedir de caminhar, é descobrir que o amor de Deus por mim e por você é incondicional. Que o amor de Deus não muda de acordo com o humor dele ou de acordo com o meu estado. Se eu vier a vacilar amanhã, se eu tropeçar depois de amanhã, se eu cometer um pecado cabeludo, ou seja lá o que for, Deus não vai deixar de me amar por causa disso. O amor do Senhor, ele já me amava e já te amava antes mesmo de nós nascermos. A gente tem uma forma de pensar que é o seguinte: quando a gente erra e a gente faz alguma coisa que aborrece os nossos pais, a gente pensa o quê? Até por causa de algumas falas, né? Ah, não vou te dar isso porque você não merece, não vou fazer isso mais porque você me aborreceu e tal. Como a gente tem muito essa questão de perceber que nós temos e recebemos pelo nosso merecer, pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós transferimos isso para o Senhor. E nós começamos a julgar que o amor do Senhor oscila conforme dos nossos pais, dos nossos cônjuges, dos nossos amigos. Ah, se eu for boazinha, se eu for legal, o Senhor me ama. Se eu não for, Ele não me ama tanto assim mais. E aí é onde Satanás vem com essa isca e nos faz pensar que Deus nos ama da mesma forma, quando não, é mentira. O amor do Senhor, ele é perfeito, ele é completo, ele é pleno, ele não oscila, ele é estável. Ele nos ama a ponto, eu vou chegar nesse versículo mais pra frente, mas o Senhor já nos amou tanto que, e já nos deu prova disso, de que não é impossível ele nos amar mais, porque ele já nos ama com tudo que ele tem e é. Então, não tem como ele provar mais o amor dele por nós. Ele simplesmente nos ama. E não é o que eu faço ou deixo de fazer. Se eu for uma filha extremamente obediente, ele vai me amar mais a cada dia. Não. Você pode tanto decepcionar o Senhor, como é impossível decepcionar mais, como você também pode buscar ser a filha mais excelente, o filho mais perfeito, que você não vai conseguir aumentar o amor do Senhor, porque ele já te ama hoje, tipo assim, lá no talo, entendeu? Pronto. Então, descobrir o amor do Senhor que Ele tem por mim.
Descobrir esse amor. E a outra coisa é que não importe quantas vezes eu caia, o Senhor sempre vai estar ali com as mãos estendidas para me sustentar, para me levantar, para me limpar e me restaurar. A gente pensa assim, eu caí, me sujei, então não tem como mais. O Senhor não vai me ajudar de novo, Ele já me ajudou. Não. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus 11, 29, e eu amo esse texto, que foi isso aqui que me ajudou também a entender. Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Olha só. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Às vezes quando a gente cai, quando a gente vacila, a gente vai se frustrando, se autocondenando, se culpando, e Satanás vai jogando opressão sobre os nossos ouvidos, sobre os nossos ombros, ao ponto da gente pensar que realmente não tem mais jeito. Que Deus já levantou e nos estendeu lá atrás tantas vezes que agora, tipo assim, cara, não tem mais jeito, né? Agora você se lasque aí. Não, queridos. Jesus nunca vai dar as costas para você porque você caiu pela milionésima vez. Ele vai te deixar lá com seus BO para você resolver sozinho. Não. Eu que sou má, jamais faria isso com os meus filhos. E o Senhor, muito menos. Você pode cair 1000 vezes, Deus vai estar sempre do seu lado para te levantar a mão e para te restaurar. Me lembro que no início da caminhada eu pensava assim, não, eu vou me limpar aqui, vou me consertar e depois eu vou voltar de novo, vou tentar de novo. Até que eu entendi, epa, foi para isso que se manifestou o Filho do Homem. Para nos libertar desse mundo do mal, do inferno, do pecado. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para nos restaurar, para nos purificar, para nos limpar. A nossa purificação está em o Senhor Jesus Cristo, não em nós mesmos. Nós não temos esse poder. Se nós tivéssemos o poder de nos auto-purificar, nos auto-restaurar, nós poderíamos anular e cancelar o sacrifício da cruz. Mas é para isto que se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo, as obras da nossa carne. Deus, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor Jesus, o Pai, Ele tem prazer em te restaurar, em te redimir, em te purificar, porque a luta pelo Senhor, pela sua alma, é por amor. Agora, Satanás quer te arrastar porque ele já perdeu e não tem jeito. Então é tipo assim, eu já tô lascado mesmo, então vou trazer, mas não vou me lascar sozinho, não. É totalmente diferente, inverso os interesses de ambos pela nossa alma. Um nos ama simplesmente por quem ele é, não é pelo que eu sou, porque eu não tenho nada de bom para entregar para o Senhor. Ele simplesmente me ama e é um privilégio alguém que é a pessoa mais importante da face da terra, do universo, me amar, me escolher, me chamar, insistir em me amar quando eu não mereço. Agora, do outro lado, alguém que tinha tudo e perdeu tudo por vaidade, por orgulho, e ele tá condenado, não tem chance para ele, não tem perdão para ele, e ele quer arrastar o máximo possível para ele não se lascar sozinho, entendeu? Então, quando eu descobri essas duas coisas, mesmo quando eu vacilava, e até hoje, quando eu me pego nessa isca de Satanás, nossa, meu Deus, eu vacilei de novo, eu não vou orar, porque não vai adiantar. Não, eu não vou fazer isso mais porque eu errei. Eu não vou orar, pedir perdão. Não, queridos, é uma isca. É uma isca de Satanás para te prender. Não tem nada que você possa fazer que vai fazer o Senhor deixar de te amar. E não tem nada que você vai fazer que ele vai te amar mais. Ele já te ama, ponto final. E não importa quantas vezes você caia. O Senhor, Ele estará ali todas as vezes que você decidir se reerguer, se arrepender, gritar por socorro, o Senhor vai te levantar e vai te restaurar. João 3:1 vai dizer assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, ao ponto de sermos chamados filho de Deus, o que de fato nós somos.
Então eu quero que você guarde essas duas coisas no seu coração. Se você está caminhando com Jesus e está pensando em desistir porque você vacilou, ou se você vier a tropeçar e achar que você não é mais digno ou merecedor do amor do Senhor, eu quero que você traga isso à sua memória. Primeiro, o amor do Senhor não é um amor que oscila, não é imperfeito, não é um amor que você tem que fazer por merecer, não. Ele te ama, ele te ama, ele te ama, é privilégio, só desfruta. Pronto, acabou. E a outra coisa é, o prazer do Senhor está em te limpar, em te restaurar. Quantas vezes você cair, não importa. Só não tem perdão para o inferno, queridos. O resto, o Senhor, o amor dele, ele entregou o Filho dele exatamente para isso, para que nós fôssemos salvos, redimidos, recuperados pelo Senhor. Não é mérito nosso, não é bondade nossa, não é porque nós somos bonitinhos, não é porque nós temos dons, talentos. Não, queridos. Tem a ver com o Senhor, com o caráter dele, em ser amoroso, em ser misericordioso e pronto. O que nós temos que fazer? Só desfrutar. Só desfrutar e não permitir que Satanás, te prenda com essas armadilhas, porque são ardis. Queridos, quanto tempo eu perdi porque eu fiquei achando que eu tinha que me purificar primeiro, me santificar primeiro e depois, Jesus, eu tô aqui limpinha agora. Não, que ilusão! Não importa se eu não estou cometendo um pecado que eu acho que é um pecado. O que eu preciso é do Senhor todos os dias. Ainda que eu esteja no caminho da santificação e da purificação, eu caminho e o Senhor é quem vai fazendo. Eu não me auto-purifico. É no eu andar com Ele que eu vou sendo santificada. E é Ele quem está com o sangue dele me limpando dos meus pecados, das minhas mazelas. Amém? Eu quero compartilhar com você para que você não caia mais nessa armadilha de Satanás, de fazer você pensar que, tipo assim, você não tem jeito mais. Que o Senhor desistiu de você. O Senhor jamais, jamais desistiria de um filho seu. Ele nunca te deixaria para trás. Ele voltaria quantas vezes forem necessário. Na verdade, ele não continua a caminhada se você caiu. Ele te espera. Ele te espera com o olhar de misericórdia, com as mãos estendidas, com o colo para poder te consolar, enquanto tira os seus carrapichos, enquanto fala assim, seu bobinho, você errou mesmo, você vacilou. Mas o pior não é o pecado. O pior é você achar que não tem mais como se arrepender, que o Senhor não vai te aceitar. É mentira do diabo. O Senhor te ama e isso nunca vai mudar. Se arrependa, confesse, peça ao Senhor socorro, como Davi falou. Clamei por socorro, gritei por socorro de um charco imundo de lodo. E o Senhor ouviu, me estendeu a mão, me pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou. Só desfruta desse amor, queridos. Deus te abençoe. A última coisa que Satanás vai querer na face da terra, ele não quer que você, que as pessoas descubram isso de forma alguma, porque senão ele perde o jogo, ele tá levando muita gente de arrasta por causa dessa mentira. Isso é um engano, isso é um sofisma que ele põe na nossa cabeça, fazer a gente pensar que não tem jeito mais, que Deus tá cansado de nós, que ele não nos ama mais e que é melhor voltar pra lama. É o que ele quer que nós pensamos. Mas é mentira, é engano. Você precisa se levantar, se reerguer e voltar para o seu propósito, porque você está perdendo tempo. Cada dia que você fica nesse lugar de prostração, sabe, de engano, você está perdendo. O reino não está avançando. Deus precisa da gente.